Fabiola, em primeiro lugar, parece frágil a conclusão do ministro de que não houve prejuízo. Ele diz que, quando o ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, foi feita a inspeção em função de pneu careca ou de farol quebrado, mas que não houve prejuízo porque o ônibus depois foi liberado e o eleitor chegou até o seu destino final, que era a cabine de votação. Será? Como o ministro pode assegurar isso? Foi perguntado a ele, e ele disse, essa confluência de fatores. Primeiro, a palavra do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é preciso dizer, se trata de um bolsonarista que fez postagem pedindo votos ao presidente, agora, na reta final da eleição. Depois ele apagou, mas a postagem foi feita. Não é ilegal, mas é impróprio, é pelo menos inadequado que um diretor de polícia rodoviária fique pedindo votos ao presidente da República nas suas páginas nas redes sociais. Em segundo lugar, o ministro mencionou os TREs. Será que os TREs têm, de fato, esse controle? E ele menciona que não houve reclamação de eleitores. Ora, o eleitor pobre nos fundões do Brasil, que eventualmente tenha sido impedido de chegar à sua sessão eleitoral, como é que ele vai se reportar à Justiça Eleitoral para dizer, olha, não pude votar por essa ou aquela razão? Há prefeitos dizendo que, sobretudo na zona rural, houve eleitores que se sentiram intimidados, porque souberam que havia uma operação da Polícia Rodoviária Federal e que havia uma abordagem inusual, alguns não foram, ficaram intimidados. Então, acho precária a constatação do ministro. É preciso averiguar. E o ministro tinha imposto algumas providências com penalizações bem draconianas, multas de R$100 mil e tal, e ele aparentemente foi desrespeitado, foi desobedecido, porque agora, a despeito de ter recebido da Polícia Rodoviária Federal a informação de que as operações todas estavam dentro da lei, dentro do Código de Trânsito brasileiro e tal, por que é que ele determinou agora, na reta final, como ele declarou, que fossem suspensas qualquer tipo de abordagem da Polícia Rodoviária, ainda que estivessem de acordo com a legislação do trânsito? Ora, se nas últimas horas ele está determinando isso, significa dizer que a determinação dele também para as primeiras horas da votação incluía uma suspensão dessas operações no dia de hoje. Sabemos todos que as operações do segundo turno ocorreram em maior volume do que aquelas que aconteceram no primeiro turno. Portanto, houve algo de atípico aí, Fabiola. E se você considera que havia uma grande preocupação da equipe do comitê do presidente Bolsonaro em relação a uma maior presença de eleitores pobres nas urnas, porque esses eleitores são majoritariamente eleitores de Lula, então algo de estranho aconteceu e, no mínimo, nós vamos precisar apurar isto. Agora, me parece que o leite está derramado do ponto de vista de eventual efeito eleitoral, mas é razoável que, pelo menos, o país saiba o que aconteceu, porque se aconteceu algo fora do manual, terá sido mais uma utilização imprópria da máquina pública em favor de uma candidatura, no caso, a candidatura do presidente Bolsonaro. E, de resto, Fabiola, parece ter havido agora, nas últimas horas, antes do reencontro do eleitor com as urnas, um autêntico surto pilântrico, porque disse o ministro Alexandre de Moraes, nas últimas 36 horas, foram barrados 354 impulsionamentos, 7 sites foram desmonetizados, 701 endereços de URLs foram removidos, 150 perfis de grandes propagadores de fake news retirados do ar, 5 grupos do Telegram reunidos, possuem ali 580 mil participantes, foram desconectados. Quer dizer, houve um surto pilântrico nas últimas horas que antecedem a chegada do eleitor às urnas. E sabemos que esse surto pilântrico envolveu uma grande fake news, pelo menos uma, que visava prejudicar a candidatura do Lula, que é uma fake news relacionada aos empreendedores individuais, os EMEIs, a partir daquele debate que houve, o último debate na Rede Globo, o último debate do segundo turno, houve uma declaração do Lula que os bolsonaristas exploraram de modo a fazer crer que o Lula poderia acabar com os empreendedores individuais, o que não é fato. Então, houve, como disse Fabiola,
um surto pilântrico aí nessas últimas horas. Daqui a pouco tem que se despedir.